Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui. É a segunda vez que venho a Fortaleza. Estive a Fortaleza há uns 10 ou 15 anos atrás e já vi que muita coisa mudou aqui em Fortaleza. Mas é, sobretudo, enriquecedor toda essa experiência que tenho vivido aqui em Fortaleza e passei também 4 dias no Rio de Janeiro. É uma experiência muito enriquecedora. Trago aqui uma apresentação de Cabo Verde e, pelo que tenho seguido, muitas das dificuldades e os problemas que existem no Brasil existem em Cabo Verde, só que a uma escala muito menor. Mas os problemas penso que são semelhantes. Eu sou arquiteto, formei-me em França, fiz um mestrado em estudos urbanos num programa Erasmus Mundus. Já fui docente numa universidade que ensina arquitetura. Sou presidente da Ordem dos Arquitetos de Cabo Verde pelo segundo mandato. Em Cabo Verde os mandatos são de 3 anos e no máximo podemos fazer 2 mandatos. Tenho um escritório também, um escritório com 3 arquitetos. E vou apresentar aqui todo o problema do entorno da habitação, que é o que valoriza, a meu ver, a habitação e dá valor à propriedade. Cabo Verde é esse pequeno país que estão a ver no meio do Atlântico, fica a 4 horas de avião de Fortaleza e também a 4 horas de avião de Lisboa. Estamos a meio entre a Europa e a América do Sul. São essas 10 ilhas, somos 491 mil habitantes, portanto, o número de arquitetos brasileiros é metade da população de Cabo Verde. E a superfície é de 4.033 km². Estamos a 1 hora de avião da costa do continente africano. Aqui é a cidade capital, que é uma cidade que se formou, penso, como muitas outras cidades brasileiras. Tem um núcleo central, que é de origem colonial portuguesa, e a cidade desenvolveu-se à volta desse núcleo central. Fica aqui na Ilha Maior, que é a Ilha de Santiago, onde teve a conselheira Tames. Cidade da Praia, na Ilha de Santiago. O aspecto da cidade tem um núcleo central que fica numa colina e toda a cidade desenvolveu-se à volta desse núcleo central. Essa é a Praça Central. Podem ver aqui edifícios que são semelhantes a muitos edifícios da época colonial portuguesa aqui no Brasil. Reconheço, já estive em Olinda, por exemplo, reconheço muitos edifícios que são semelhantes ao que vi em Olinda, no centro da cidade. E a cidade da Praia, como muitas cidades do terceiro mundo, tem um problema comum, que é que quando a população cresce, quando a população duplica, a área da cidade triplica ou quadruplica. O que faz com que os investimentos em infraestruturas são muito mais custosos. Por exemplo, a extensão urbana normalmente faz-se por essas pequenas casas de um apartamento. Esse, por exemplo, com 3 quartos, uma sala e um banheiro, custa $65 mil. Mas se fizermos um pequeno apanhado muito simples, essa mesma casa replicada, 2 pisos, custaria $105 mil, o que equivale a $52.500 cada casa. Se fizermos esse apanhado com 3 apartamentos, o prédio custaria $144 mil, o que faria um preço de cada apartamento de $48 mil. Estão a ver toda a economia que se pode fazer através de uma construção de um conjunto ou então de uma construção individual. E temos estado a desenvolver a cidade através da propriedade individual. Quando há um lucro que vem da construção coletiva,
vem muitas vezes da iniciativa do promotor imobiliário, que faz para vender. E muito pouco de uma iniciativa do Estado ou do município. É a realidade de vários países. Portanto, não há uma iniciativa privada, uma iniciativa estatal ou municipal para a economia que vem da construção de um conjunto urbano. Conheço, por exemplo, em França, já vi um prédio em Marselha que foi construída por uma cooperativa de habitantes com 30 indivíduos. Portanto, não foi uma promoção imobiliária que depois vendeu esses 30 indivíduos, estas 30 pessoas reuniram para fazer uma cooperativa e construir um prédio. Portanto, e há em vários países da Europa esse tipo de iniciativa, tanto a nível individual como a nível mesmo estatal. Funciona num país como a França, funciona num país como Portugal, que conheço bem a realidade. E essa expansão urbana, a partir dessas pequenas casas, faz com que a superfície urbana seja muito extensa e não há dinheiro, muitas vezes, para acompanhá-lo com infraestruturas. Estamos a ver essa extensão urbana com 405 habitantes, mas essa mesma extensão urbana com 405 habitantes, mas em prédios de 3 pisos, há uma grande diferença entre o preço da infraestrutura, $1.260.000 para essa extensão urbana, e aqui $480.000. Portanto, uma diferença de metade, e quando somamos isso com a diferença que vimos no empreendimento da construção, estamos a ver o preço que pagamos para a infraestrutura das extensões urbanas que estamos a construir. Muitas vezes temos extensões urbanas que não são acompanhadas de infraestruturas, e essas infraestruturas vêm muito depois e são muito mais custosos. Vou apresentar 3 casos de projetos de infraestruturação de bairros para valorização desses bairros que cresceram de maneira espontânea, sem infraestrutura. Esse aqui num bairro da cidade da Praia, que se chama bairro de Fonton. Temos aqui um pequeno vídeo que mostra como era antes. Portanto, é um bairro que cresceu de maneira espontânea, não tem drenagem da água, não tem infraestruturas básicas. Mas cresceu e está agora com prédios de 2, 3 andares sem infraestrutura. Durante uma campanha para a prefeitura, 2 engenheiros propuseram um projeto de infraestrutura. E quando o candidato ganhou, tentou implementar esse projeto. Falta de infraestruturas, falta de transportes públicos, e esse projeto é um projeto que criava uma drenagem da água no bairro, e através dessa drenagem da água, a infraestruturação com equipamentos públicos, por exemplo, ganharam uma placa desportiva, um terreno desportivo, praças. E estão a ver aqui o projeto, o corte da drenagem de água. Através dessa drenagem de água foi possível recuperar terreno para vários equipamentos. Também já infraestruturaram iluminação. E aqui temos um vídeo que mostra logo após a construção e logo após a construção a diferença. Portanto, aqui é a vala para a drenagem da água, e através desse projeto de drenagem, a construção de várias infraestruturas. As primeiras chuvas logo após a construção da drenagem.
Portanto, ganharam calçada, plantações, iluminação pública que não havia. Espaço verde. Esse é o aspecto geral do bairro. E com essa linha de drenagem, ganharam uma ciclovia, ganharam espaços de desporto, ganharam uma linha de ônibus que não havia, portanto, há dificuldade de acesso a esse bairro, e começa a haver comércio de rua através de quiosques. Portanto, com essa infraestruturação é toda a habitação que ganhou valor no bairro. O segundo projeto é um projeto do Estado, que é o projeto Iniciativa Outros Bairros, que é um projeto que ganhou o Prémio Nacional de Arquitetura, que é um prémio gerido pela Ordem dos Arquitetos. Há uns anos atrás havia um Prémio Nacional de Arquitetura, mas que era dirigido para edifícios. E em 2020 implementamos um prémio para os espaços públicos. Portanto, há um prémio agora para edifício, um prémio para os espaços públicos. Esse é um projeto que ganhou o Prémio Nacional de Arquitetura na categoria Espaços Públicos. É um projeto que está publicado aqui no Brasil, no Arquideil Brasil. Tanto que é um projeto de também infraestruturação de um bairro que cresceu de maneira espontânea e que faltavam infraestruturas básicas. Portanto, temos aqui todo o projeto de arruamento, calcetamento das ruas, infraestruturação do bairro completo, com infraestruturas públicas para desporto, drenagem também de água. Portanto, temos desenhos, pequenas pracetas para os habitantes, espaços desportivos, tudo a pequena escala, mas a escala do bairro, o que valoriza muito essa zona. Acesso, estudo de acessos, espaços para crianças, para lazer, recuperação de água da chuva. Estamos num país tropical seco, com influência do deserto do Saara. As chuvas aí são raras, chove normalmente 2, 3 meses num ano. E projetos desse tipo são muito importantes para a localidade. Um terceiro projeto que eu apresento aqui é um projeto do nosso escritório. Temos um escritório privado que funciona desde 2000. É um projeto também de infraestruturação de uma quadra urbana que está não muito longe do centro, mas que cresceu e faltou infraestrutura. Esse é um levantamento
do sítio. Havia esse pequeno terreno vazio aqui, que um promotor queria adquirir através da prefeitura, mas durante vários anos não conseguiu negociar com a prefeitura. Então, nós propusemos realizar uma infraestruturação do bairro, criar acessos melhores. Estão a ver a dificuldade de transitar nesse lugar, encostas, com declive impraticáveis, ruas fechadas. Era um lugar de depósito de lixo. Então, propusemos criar uma travessia dessa quadra e o promotor pagaria essa travessia e, em contrapartida, a prefeitura atribuía esse terreno para a construção de um comércio, de um edifício comercial. Então propusemos esse projeto, tem aqui o edifício comercial, por cima do edifício era uma praça pública, mas trabalhamos toda a travessia do quarteirão. Da quadra, dizem aqui. Quarteirão em português? Da quadra. Dizem também? Aqui a praça sobre o edifício comercial, portanto, a praça que beneficia a essa quadra, também que deve ser um investimento do promotor. Aqui penso que é um vídeo do projeto. Portanto, o projeto é toda essa travessia do quarteirão que não existia. Aqui, em vez de escadas, criamos uma rampa acessível. Vão ver um pouco mais à frente. E esse é o edifício do promotor, mas o interesse do projeto era criar a infraestruturação da quadra. A praça. Também criamos acessos para habitações e plantações. Penso que é o fim do vídeo. Tanto tem aqui a vista de cima do projeto, do quarteirão, que o objetivo era criar acessibilidade a esse. O grande desafio deve ser de renovar as nossas improvisadas cidades. Alargar becos, criar ruas, iluminar, garantir, facilitar o livre acesso de todos ao espaço público. Os espaços abandonados ou mal aproveitados no interior das nossas cidades. Limpar, plantar, alegrar, revitalizar, arrumar. Espaços para passear, conviver, trabalhar, descansar, mirar. Em vez de cercar, segregar, separar, afastar, distanciar atividades administrativas, comerciais, desportivas, religiosas, residenciais, universitárias, turísticas das nossas cidades, devemos antes incentivar, juntar, agregar, misturar, incluir e integrar essas atividades nas nossas cidades. São estas as forças motoras das transformações urbanas. Muito obrigado. Agora, dando continuidade, gostaria de chamar novamente ao palco a senhora Carla Tames, coordenadora da Comissão de Políticas Urbanas e Ambientais do CAU Brasil.
Voltei, gente. Voltei rapidinho, que eu queria convidar a arquiteta Camila, presidente do CAL São Paulo. Eu quero que ela conte a vivência dela, tá? Peço desculpas, Camila, a gente resolveu antecipar um pouquinho, então eu faço esse espaço novamente sobre o assunto. É muito importante essa missão, ela foi muito importante para o CAL-BR, como para o CAL São Paulo. E, por favor, presidente, a presidente Camila teve uma vivência, provavelmente ela observou coisas diferentes que eu vi, ou sentiu de outra maneira, e eu acho muito rico ela também poder contar o que ela vivenciou. E aí, depois que você explanar um pouco a sua vivência, você faz a primeira pergunta para o nosso presidente da Ordem dos Arquitetos do Cabo Verde. Por favor. Obrigada, Carla. Nem precisava. Desculpe, em primeiro lugar, porque teve essa antecipação, eu não fui informada, fiquei numa ligação lá fora. Mas, na verdade, eu não sei exatamente o que a Carla colocou, mas a gente compartilhou muito desses momentos, né, na missão de prospecção dessa cooperação, né, Sul-Sul, trilateral, envolvendo o CAL-BR, o CAL São Paulo, Associação Brasileira de Cooperação, Ministério das Cidades. O CAL São Paulo, assim como o BR, foi uma instituição cooperante convidada a integrar a delegação brasileira. Para a gente foi bastante importante, né? A nossa missão era poder compartilhar os projetos fomentados, né, pelo CAL São Paulo, pelo CAL-BR, foram citados, inclusive, na apresentação da conselheira Carla, lá no Cabo Verde, projetos de outros estados. Né? Ela trouxe um pouco das experiências de outros estados para que a gente pudesse, em conjunto com a delegação cabo-verdiana, pensar saídas para o problema habitacional do Cabo Verde. Para mim, pessoalmente, né, como atual presidente do CAL São Paulo, acho que foi uma riqueza poder perceber como que das parcerias a gente pode realmente tirar algumas soluções. O papel de um conselho de classe profissional, como é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e lá tivemos a oportunidade de conhecer também o Jó, amado Jó, agora vou falar direito. Fizeram isso. A gente chamava ele de Job, mas é Jó que se diz. Então, fizemos uma reunião muito importante também com a Ordem dos Arquitetos do Cabo Verde para pensar essa relação entre o Conselho de Classe Profissional e órgãos públicos. Né? Então, no caso lá, o Ministério de Infraestrutura, Ordenamento do Território e Habitação, né, o IOT, que nos recebeu e que proporcionou momentos muito importantes de oficinas práticas. Queria ressaltar a qualidade técnica de todos os servidores das câmaras municipais e do Ministério que nos receberam, trabalharam conosco, formações muito variadas, né, porque eles têm como prática, inclusive, formações em outros países. Então, foi muito importante perceber, né, como que isso tudo adentra, né, permeia a ação pública no que diz respeito à infraestrutura, provisão habitacional, enfim, né, todas as questões que as cidades vivenciam e, sobretudo, pensar, né, essa relação Brasil-Cabo Verde. Né? Nós temos uma mesma matriz de legislação urbanística, né, os problemas são muito parecidos, são muito semelhantes, tanto no que diz respeito às cidades, à escala local, mas também os desafios de gestão, de fomento, de pensar fundos públicos que possam contribuir com as soluções, né, nas cidades, em outra escala. Né? Então, um país que tem 500 mil habitantes, não é isso, João? Né? O país inteiro, e aí a gente colocava um pouco das relações de escala, né, e foram muito curiosas a gente poder perceber as similaridades dos desafios para a nossa profissão, os desafios dos órgãos públicos envolvidos, em escalas tão diferentes, né, de questões. A gente fica na expectativa, né, Carla, desse plano de trabalho que agora a ONU e a ONU Habitat e a ABC consolidam, né, a partir do resultado das oficinas que nós promovemos por lá e participamos. Esperamos, né, poder receber a delegação cabo-verdiana para continuar nesse processo que eu acho que foi de troca. Né? Não nos colocamos em nenhum momento como instituições que estariam levando soluções, mas para pensar mesmo em conjunto como que a gente podia como que a gente podia estabelecer trocas que pudessem tanto contribuir com o desenho de
políticas que envolvam, né, que integrem a TIS nas soluções habitacionais daquele país e no nosso, né? Ali, a TIS era um mundo muito desconhecido para a gente, muito embora o CAL já tenha um histórico, né, de atuação no desenvolvimento desse campo profissional, certamente é ainda um mundo a ser desvendado, sobretudo junto ao campo das políticas públicas. Então, integrar a TIS em políticas habitacionais é desafio do Cabo Verde, é desafio do Brasil, e tenho certeza que a gente, como Conselho de Classe Profissional, tem muito a contribuir com desenhos, né, em que os arquitetos estejam, né, absolutamente integrados a essas políticas. Então, acho que foi um momento importante de trocas. Se eu pudesse fazer uma pergunta, não sei se é uma pergunta ao Jó, a partir da apresentação dele, essa apresentação que ele coloca aqui, soluções do próprio escritório, né? A gente viu muito por lá também, né? Então, existe um banco de projetos, né, sobretudo para espaços públicos de altíssima qualidade. E aí, talvez, poder ouvi-lo, né, como presidente dessa ordem dos arquitetos, como é que ele pensa um conselho de classe profissional, como é a Ordem dos Arquitetos lá, que ele preside, o CAL São Paulo, o CAL BR, todos os CAUFs aqui no Brasil, como que a gente pode ser ativo, né, junto ao campo das políticas públicas, junto aos órgãos públicos, fazendo valer, né, a nossa profissão e demonstrando o valor que nós temos junto à sociedade. Acho que é isso. Obrigada. Respondendo, já falamos um pouco com a Camila e a Carla. Há uma pequena diferença entre a ordem de Cabo Verde e CAL BR. Sobretudo, e é ditado pela diferença de escala. A ordem dos arquitetos para 375 arquitetos que existem em Cabo Verde faz, ao mesmo tempo, o trabalho que faz a CAL e faz também o trabalho cultural da arquitetura. Portanto, a ordem, para além de manter o registro e controlar o exercício da profissão em Cabo Verde, é a ordem dos arquitetos que faz a formação, as formações, exposições, que gera o Prémio Nacional de Arquitetura, que é feito de 3 em 3 anos. Portanto, concentramos todas essas atividades pela pequena escala que somos num único organismo, que é a Ordem dos Arquitetos, ao contrário daqui, que tem a CAL, tem a ASBEA, tem outros organismos, penso, que fazem essas atividades. Mas, pelo que estou a ver, há grandes possibilidades de trocas mútuas. E com as facilidades de comunicação que existem hoje em dia, temos ainda muito mais facilidades de criar sinergias. Estou a ver, a nível dos projetos que tem aqui, o ATIS, que é um projeto muito importante, que conhecia de nome, mas não conhecia a importância que tem para cá aqui. E é um projeto que, a uma escala diferente, também pode receber uma mão da Ordem dos Arquitetos em Cabo Verde. Mas também há possibilidades de trocas a vários níveis, que se pode fazer online, tanto a nível de exposições como de formações. Obrigada, presidente. Vai ser aberta uma rodada de perguntas. Está contemplado? Não? Perfeito. Então, muito obrigada pela sua resposta. Obrigada. Sim, dando sequência, teremos o painel sobre capacidades profissionais e estatais para viabilizar as melhores
melhorias habitacionais, com a participação dos especialistas Renato Balbin e Cleandro Krause, do IPEA. Vou preferir falar daqui. Boa noite a todas as pessoas presentes. Obrigado pelo convite ao CAL, que viabilizou a participação nossa aqui do IPEA, nessa Semana da Habitação. Sou Cleandro Krause, eu vou iniciar a apresentação. Eu vou pedir, então, se a Sandra puder controlar 8 minutos, que é a minha cota aqui da apresentação. E os 22 minutos restantes vão ficar para o Renato. Então, o tema da nossa apresentação, sim, são as capacidades técnicas institucionais, conforme estão sendo trabalhadas num acordo de cooperação que nós temos, IPEA e CAL. Mas, antes disso, eu queria falar um pouquinho da atuação institucional do IPEA em habitação de interesse social e de antecedentes a esse nosso ACT que está em andamento. Primeiro, dizer que a habitação é um tema prioritário para o IPEA, vem sendo, eu diria, nos últimos 15 anos. Né? Não é querer personalizar, mas é de fato. Né? Agora o IPEA está fazendo um novo concurso, felizmente teremos mais 80 colegas novos, depois de 15 anos sem concurso. Eu e Renato entramos em 2009, então a área urbana, né, que está junto da área regional e ambiental do IPEA, teve um reforço naquele momento e a gente começou a poder fazer uma série de trabalhos em cooperação técnica, especialmente com órgãos do governo federal, mas não só. Lembrando que o IPEA é uma fundação pública federal, portanto, naturalmente, né, o trabalho com uma autarquia como o CAL também está dentro dessa nossa de prioridades que a gente entende que a gente deva atender, né, na esfera pública federal. Queria falar rapidinho desse histórico de cooperações que a gente começou, então, praticamente 15 anos atrás, sendo chamado pela Caixa, e foi por meio de um convênio, para a gente ajudá-los a construir referências para a avaliação futura. Era um momento do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento, uma intervenção emblemática como foi essa do Complexo do Alemão. Nós trabalhamos no sentido de construir referências para avaliação futura. Logo em seguida, nós trabalhamos com o Ministério das Cidades, que já vinha executando o programa Habitar Brasil BID há algum tempo, Habitar Brasil BID, e tinha uma série de avaliações, mas as avaliações não tinham sido internalizadas, assim, digamos, trabalhadas. Né? A gente fez, na verdade, um trabalho de controle de qualidade, digamos assim, dessas avaliações que estavam sendo, avaliações pós-ocupação que já existiam naquele momento. Né? Logo em seguida, uma preparação de uma matriz de avaliação para o PAC de urbanização de assentamentos precários, também com o Ministério das Cidades, e algo que eu acho que foi bastante pioneiro, pelo menos no sentido de ser um convênio que o IPEA firmou com a Prefeitura de São Paulo, ou seja, a Prefeitura de São Paulo viabilizou minha apresentação bem rápida em relação às anteriores, né, que tinham muitas carinhas. Né, aqui a gente não vê, mas tem um bocado de gente envolvida aqui. Só queria dizer, técnicos, colegas nossos, servidores da casa, mas também muitos pesquisadores associados, bolsistas, né, que a gente conta demais, né, com essas pessoas para o nosso trabalho. Então, esses eixos de estruturação da transformação urbana, que é um instrumento presente no Plano Diretor de São Paulo, que tinha sido recém-elaborado naquele período de 10 anos atrás, aproximadamente, a habitação tinha um papel, tinha e tem, na verdade, né, o instrumento está aí, está num momento bom, talvez, a gente avaliar. Né, sabemos de um colega nosso que está chegando, que trabalhou justamente na SMDU em São Paulo, e que talvez nos ajude a fazer uma avaliação do que transcorreu nesse período, mas a habitação tem um papel fundamental nesses instrumentos no sentido de adensar o uso, né, de tornar, melhorar, na verdade, as condições de acesso, né, de acessibilidade, adensando o uso habitacional ao longo, né, dos eixos de transporte de média e alta capacidade da cidade de São Paulo. Por favor, conto com o aviso aí nos 8 minutos, tá, gente? Não posso passar. Vamos lá, vou rapidão aqui.
Esse trabalho aqui eu queria comentar rapidinho também. Já se falou um bocado aqui de regularização fundiária, de como a ATIS pode trabalhar também com a regularização fundiária com a REURB. Nós fizemos, então, um trabalho também solicitado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, que foi uma pesquisa de núcleos urbanos informais que buscou fazer uma caracterização. O Ceará está presente, né? Teve um polo aqui em Juazeiro do Norte, foram esses 6 polos reunindo 150 municípios, caracterizar essas áreas onde poderia ser aplicada a REURB-S, né, a Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social. A lei é bastante vaga, não vai dar para a gente se estender aqui em relação a isso, só lembrar que era necessário criar alguma referência que detalhasse, né, as possibilidades de regularização e consolidação dessas ocupações que já existiam, né? Eu queria também dizer que esse foi um trabalho pioneiro, no qual foi, para além da pesquisa de campo, a gente tem também um trabalho de modelagem estatística, que a gente criou variáveis a partir do cadastro único, o CAD único. Naquele momento foi pioneiro, porque foi um trabalho mais artesanal, mas mais recentemente a nossa área de ciência de dados do IPEA está fazendo o georreferenciamento do CAD único, a mesma área de ciência de dados que eu acho que a presidência do CAU teve a oportunidade de conhecer numa visita realizada, né, às instalações do IPEA recentemente. Bom, rapidinho para tentar terminar o quanto antes aqui, participação do IPEA no PPA, né, a gente considera bastante importante a gente ter podido contribuir com indicadores estratégicos para o atual Plano Plurianual do Governo Federal. Lembrando que a habitação ela está presente em um desses indicadores estratégicos, né, a proporção de população urbana vivendo em domicílios precários, não vou poder detalhá-la aqui, mas aí dentro tem tanto situações de déficit quanto de inadequação presentes nesse indicador. Parece que está evoluindo pouco, mas se a gente olhar um pouquinho mais para trás, se a gente olhar para o ODS 11, né, tem um indicador igual presente aqui dentro também, né, eu, Renato e Vanessa, colegas da nossa mesma coordenação, a gente trabalhou nesse relatório, nessa parte do ODS 11 para o relatório Nacional Voluntário do Brasil, é a primeira vez que o Brasil faz um relatório de acompanhamento do ODS, e aí a gente já tem a oportunidade da gente lembrar que, né, mesmo com esses grandes investimentos que têm sido feitos em construções novas no Brasil, em habitação nova, tem um desafio muito grande ainda, que é reduzir justamente o déficit qualitativo, que é muito mais numeroso que o déficit quantitativo, como a gente também pôde demonstrar em outros trabalhos. Atualmente, a gente tem 3 termos de execução descentralizada, TEDs em andamento, que envolvem habitação. O primeiro deles é o Canteiros Modelos de Conservação, com o IFAM. Onde é que está a habitação? A habitação está presente ali também, porque a habitação é vista atualmente pelo IFAM como uma estratégia para a própria conservação dos bens, né? A manutenção da moradia, a melhoria das condições de moradia das pessoas que estão convivendo, né, com os bens tombados, ou detentores desses bens tombados, é vista como uma estratégia para a sua preservação. Um colega que perguntou hoje também do Plano Nacional de Habitação, do Planab, a gente atualmente, no IPEA, a gente também, há pouco tempo, firmou um TED com a Secretaria Nacional de Habitação, a Alessandra comentou rapidamente também sobre isso hoje de manhã, para ajudá-los, né, a concluir esse trabalho de revisão, atualização do Plano Nacional de Habitação. E também trabalhamos com a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, que era a Secretaria, já foi a Secretaria de Programas Urbanos do Ministério das Cidades, para ajudá-los a revisar indicadores do programa Cidades Melhores, ou seja, aquilo que antigamente se chamava de revitalização ou reabilitação de áreas centrais, onde, obviamente, a habitação tem uma importância extraordinária. A gente vai tentar justamente retratar essa dinâmica de população recente nas cidades médias e grandes do Brasil. Antecedentes, para terminar nesse 1 minuto que me resta, antecedentes do nosso acordo de cooperação técnica. Renato deve estar fazendo 2 anos agora que a gente começou o trabalho com o CAU, né? Por meio de um termo, um protocolo de intenções, um termo simplificado, que foi uma modelagem lógica, enfim, que tantos conselheiros e conselheiras que puderam conhecer esse trabalho da ATIS e da melhoria habitacional,
gerou essas notas técnicas todas. Eu espero que esse slide fique um tempinho aí o suficiente se vocês quiserem copiar os QR Codes para ter acesso às notas técnicas, né? Lembrando só que a gente explorou nessas notas técnicas, inclusive, obviamente, tendo que reconhecer aqui o papel que o CAL teve em nos subsidiar com informações dos custos, né, de intervenções, seja de projetos ou de execução de obras, de intervenções de melhorias habitacionais, que a gente pôde usar, fazer uma comparação com outros custos, né, que foram elaborados e desenvolvidos em kits pela Secretaria Nacional de Habitação dentro do programa RegMel, que acho que foi falado aqui também. A gente também trabalha com esses custos. Alguns cálculos da dimensão dessas inadequações habitacionais no Brasil a partir do cadastro único e, além disso, também a aplicação, né, dessa matriz dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dos ODS, no sentido de encontrar interações que tem ali entre os ODS e melhorias habitacionais, sendo que 8 desses objetivos se prestam ou têm alguma interação, contribuem de alguma forma, as melhorias habitacionais podem contribuir de alguma forma para as metas previstas neles. Termino aqui a minha apresentação, passo para o Renato falar do nosso acordo de cooperação técnica em andamento. Obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu vou tentar, eu já não vou nem agradecer, eu já agradeci várias vezes, boa parte das pessoas já tive junto nesse tempo todo, então vamos seguir aí para tentar levar o tempo mais possível. Aonde começar? Não, esse é o começo. Então, o acordo de cooperação técnica que a gente tem hoje, eu acho que a primeira coisa de a gente falar assim, aonde que a gente quer chegar com esse acordo de cooperação técnica com o CAL. Né? Eu acho que uma primeira coisa é unificar esses entendimentos e reduzir as desigualdades, tanto financeiras e institucionais, nas ações do CAL. O F, isso sempre esteve colocado, ou seja, ter um nivelamento dos CAUs para a ação com a ATIS. CAL pobre, CAL rico, CAL pequeno, CAL grande, né? Tudo isso é um objetivo dessa cooperação. Essa cooperação nasce pensando um fundo de ATIS. Né? Desenvolver formas articuladas de financiamento a partir do CAL e da política pública é um desses objetivos também, além de apontar, quantificar e qualificar capacidades técnicas e estatais para ATIS, que é o que a gente vai falar aqui um pouco hoje, e desenvolver junto com o CAL, né, instrumentos e mecanismos de conveniamento que tragam segurança para fazer esse conveniamento com entidades, com OSCs, organizações da sociedade civil, que são as assessorias técnicas, valorizando o profissional arquiteto. Esse é o nosso grande objetivo, é o que a gente está trabalhando hoje e que eu quero trazer alguns elementos aqui. Isso está posto no acordo de cooperação técnica, é o que nos guia nessa cooperação IPEA-CAL, deixando bem claro, porque alguns não conhecem, é uma cooperação, não envolve recursos, além dos recursos que o CAL, porventura, coloque numa passagem, uma diária, nos convidou até aqui, ou então os investimentos que aí sim nós temos investidos com bolsistas para trabalhar com a gente. Alguns resultados esperados é a integração do mapa das OSCs e do Observatório da ATIS, que vai ser falado na sequência aqui. O mapa das OSCs, para quem não conhece, é um banco de dados que apresenta mapas, né, mas todas as OSCs, elas deveriam ou devem estar cadastradas no mapa das OSCs. O mapa das OSCs faz parte do MIROSC, que é o Marco Regulatório das OSCs, e está dentro do IPEA, por a determinação no decreto, né? Então, o IPEA tem esta base de dados de todos os CNPJs, de entidades, e junto a isso a gente agrega sem número de informações, né? E a partir desse cadastro das OSCs, que a gente vai pensar em capacidades técnicas para auxiliar a execução de ATIS. Né? Capacidades técnicas são profissionais, num entendimento mais genérico. Né? A nossa ideia de pensar uma política regionalizada, pensando as diferentes
diferentes necessidades técnicas e estatais que a gente tem no país como um todo, ou seja, tudo ao contrário do que seria Minha Casa Minha Vida. Eu não tenho problema de falar isso. Leandro e eu escrevemos lá, quando começou Minha Casa Minha Vida, uma primeira grande crítica, que o Minha Casa Minha Vida jogou o Planab na cesta do lixo, literalmente, né? Sem problema nenhum, a gente pode falar isso, que o Planab era todo regionalizado. A gente tem a ideia, lógico, que a ATIS possa resolver e falar sobre isso. Pulando um pouco, falando aqui estratégias e um pouco metodologia desse trabalho que a gente vem fazendo neste momento. Então, o que a gente está pensando é a integração de informações qualitativas e quantitativas, todas elas georreferenciadas, regionalizadas e na escala nacional. Quando a gente fala georreferenciadas, Cleandro apontou aqui algo muito importante. Hoje o IPEA detém todos os CAD, o CAD único, desde 2011, georreferenciado, né? É com esta base que a gente faz parceria com o CAL, né? Pensando melhorias habitacionais, por exemplo, é a partir do CAD único que a gente pode verificar as inadequações. A gente está num momento de muita precisão de conseguir saber o bairro ou mesmo em ruas aonde estão casas com inadequações, né? Isso vocês imaginem como arquitetos, pensando até no campo profissional, o que pode ser isso, né, daqui pouco tempo a gente poder trabalhar com as informações junto com vocês. Nossa estratégia é um pouco isso aqui, ó, que está em vermelho, azul e alguma cor que eu não sei o nome, né? É juntar cadastros públicos com bases censitárias e amostrais e bases administrativas. O que a gente tem hoje nessa parceria? Por exemplo, o CAD único geolocalizado que a gente tem no IPEA. A gente tem todos os dados do censo, o PNAD, como todo mundo pode ter acesso. E tem a base dos RRTs, que recebemos há 10 dias, alguma coisa assim, 2 semanas do CAL, que a gente pode juntar com a base das OSCs, que estão todos os CNPJs de OSCs, vinculados aí com outras informações, Transfere.gov, etc. A gente pode juntar lá cadastro público, a relação anual de informações sociais, a RAIS, né, com pesquisas, censo, etc., e novamente com outras bases administrativas. É essa integração de informações que a gente está fazendo para traduzir, né, uma realidade com evidências e descobrir informações para que a gente possa trabalhar efetivamente com a política pública. A política pública no Brasil de habitação e interesse social, ela é, desde o BNH, quase que única e exclusivamente do setor público, passando recursos para o setor privado, né, construtoras, etc. Ao mesmo tempo, a gente tem todas as inadequações. O que a gente está fazendo é tentando tirar amarras da política para que a gente consiga, né, trazer aqui, numa próxima semana de habitação, o Ministério das Cidades, falando efetivamente num programa nacional de melhorias habitacionais, porque essas amarras a gente conseguiu desfazer, e aí o papel do CAL é fundamental e a gente tem sempre valorizado isso na nossa cooperação. A ideia, então, é um pouco isso, né, do que a gente vem fazendo. Dentro, então, o que a gente mira é a política pública, no caso de ATIS e melhorias habitacionais. Por um lado, a gente busca, né, as capacidades técnicas, os profissionais, os projetos. Por outro, melhorar as capacidades estatais. Por um lado, a gente tem aqui, né, como um produto que já existe, o mapa das OSCs, e aqui embaixo, aqui, onde entra o observatório da ATIS, mas também todas as bases de informações que o CAL tem, etc. Aqui, ainda falando do acordo de cooperação técnica, esse acordo, desde que ele foi assinado, no início desse ano, a gente desenvolveu, junto com a CEPUA, mas também com a CPP, várias reuniões que foram feitas, um plano de trabalho bastante detalhado e que a gente vem tentando cumprir. Esse plano de trabalho aqui está um pouco representado aqui de uma forma para tentar se entender o plano de trabalho. A apresentação fica com todos, para depois a gente dar uma olhada, né? O que já foi feito, teve muita coisa que já foi feita aqui para trás dessa linha. O que a gente está pensando agora para frente, né?
bastante importante aqui colocar que a gente vai começar a análise dos dados dos registros técnicos, dos RRTs. Eu vou avançar um pouco isso mais para frente para explicar o que a gente vai fazer a partir desse momento. E um outro ponto bastante importante, que está ali meio que setembro, agora agosto, setembro, que é a proposta da revisão dos quinais, né? Todo mundo que tem um CNPJ sabe que um CNPJ tem que estar vinculado a algum quinai, que é a atividade que está sendo feita, né? Os quinais são bastante complicados, é uma organização internacional, né, de cadastro, que no Brasil, como em todos os países, naqueles números compridos que tem cada um dos quinais, os últimos números são números que a gente consegue mexer, porque estão no padrão nacional. Para arquitetura e urbanismo, não há nenhum quinai que esteja vinculado a interesse social, por assim dizer, né? E mesmo assim eles são bastante bagunçados. A gente vem conversando com CEPU e CPP, e a gente está num momento agora que o IPEA, na parceria que ele tem no Confoco, que é o Conselho das OSCs, e como o IPEA faz o mapa das OSCs, a gente conseguiu uma abertura para fazer uma revisão dos quinais. Então, isso é uma das atividades, entre tantas, dessa cooperação que a gente tem com vocês. Continua a cooperação, o acordo vai até 2025. Como eu disse, a apresentação fica, né, e todos podem ver. Passando aqui um pouco, né, como a pesquisa contribui para fortalecer e consolidar a ATIS e as melhorias habitacionais. E aí eu entendo que assim, a gente está trabalhando com dados, com evidências, a gente está pensando em gestão, como mudar, transformar, inovar a gestão, e inovação na política pública, porque há uma ruptura necessária na política pública brasileira, que é passar a olhar a autopromoção, o que eu chamo de autopromoção e não autoprodução. Chamo autopromoção porque é um setor da economia que produziu a maior parte da cidade sem nenhuma relação, nem com o poder público, nem com o poder privado, enquanto política, né? Mas, óbvio, com relações estabelecidas em décadas e décadas. É essa cidade que a gente está falando, é a cidade da maioria. E é aí que a gente tem que inovar. Então, trazer um pouco essa questão que eu entendo e a gente vem entendendo como fundamental, que é trabalhar com as OSCs, trabalhar com as entidades. Quando a gente fala, no Minha Casa Minha Vida, entidades, é residual no Minha Casa Minha Vida? Sim, ele é residual, tem o quê? 3%, 3,5%, né, o valor do Minha Casa Minha Vida como um todo. Sim, porque, entre outras questões, é dificílimo contratar entidades. Então, a gente tem que tirar esse nó da política pública, né? Ao tirar esse nó, a gente está entendendo que mais recursos vão fluir para o que a gente chama no nosso campo de desenvolvimento urbano de assessorias técnicas. Ao fluir mais, a gente está valorizando simbolicamente e economicamente o trabalho do arquiteto. Esse é um dos objetivos da modelagem lógica que a gente fez com as ações do CAL de fomento à ATIS nos últimos 5, 6 anos. Valorizar econômica e simbolicamente o trabalho do arquiteto que trabalha com a arquitetura popular, ou o nome que se dê, né? Ele tem que ser valorizado. Então, é por aí, a gente tem que passar mais recursos, é destravar a política pública para que ela chegue lá e, com isso, dê esse grau de reconhecimento na sociedade como uma atividade como qualquer outro, como construir casas novas, né? Que o prefeito também fique feliz e ganhe votos por fazer melhoria habitacional. Então, essa é a nossa ideia, trabalhar junto com o marco regulatório das OSCs. Já falei, assessorias técnicas, né, são a ideia da OSC, são as assessorias técnicas, né? A ATIS, como política pública, a ideia é que ela, né, seja, então, só recuperando, gratuita, em escala, perene e financeiramente sustentável. Isso também saiu da modelagem lógica com o CAL, né? A ATIS, a melhoria habitacional, não é uma ação pontual.
Ela é uma ação que tem que ser continuada. Um dia aqui você faz uma política, você faz o banheiro. Lá nenhuma casa sem banheiro do Rio Grande do Sul. Você faz um banheiro, mas você ainda tem depois para fazer o teto, etc. E é assim, é nesse circuito da autopromoção que a gente tem que fazer a política pública. Porque esse é o circuito da comunidade, da sociedade que está ali. Não é vir com uma revolução, uma grande construtora, né, e faz tudo isso. A gente viu no PAC Urbanização de Favelas o quanto que deu errado. Né? É com isso que a gente está trabalhando. Então, é construção aí de uma política pública inclusiva, diversa, para além da construção das novas unidades, e reforçando essa ideia. A gente tem uma economia popular no país que a gente não traz para a ideia do desenvolvimento urbano e nem do desenvolvimento nacional. Quer dizer, não traz para o desenvolvimento nacional. E que está do nosso cantinho de desenvolvimento urbano. A gente não olha para isso. O fato é esse. Né? Enfim, a TIS, né, e os profissionais de arquitetura, a ideia de fortalecer as assessorias técnicas, criando esse ecossistema, criando essa economia, né? E aí a valorização, como eu já disse, simbólica e econômica do arquiteto. Aqui passar muito rapidamente, porque eu tenho mais 6 minutos pela minha conta, 7, na verdade, minutos. Sandra fez assim, que significa mais 1 minuto. Falando aqui um pouco do que a gente trabalhou já, os potenciais de impacto, né, da melhoria. Isso estão nas notas técnicas, mas só para vocês terem ideia, a gente, quando está falando em melhoria habitacional, a gente não está falando de déficit. Não é construção nova casa e vai mudar o cálculo, o valor do déficit. Não, melhoria habitacional é para impactar IDH, é para impactar anos de vida, é para impactar saúde, é para impactar educação, é para impactar diretamente 8 ODS. E isso a gente fez com metodologia desenvolvida claramente. É uma parceria com o CAL, está lá na nota técnica. É para colocar isso, gente. A gente tem que divulgar essas coisas. Se a gente ficar falando que, junto ao déficit habitacional, o dinheiro, o recurso público não vai fluir. Quem faz a TIS, faz melhoria habitacional, está contribuindo com 8 ODS no Brasil. É isso que a gente faz. A gente faz um trabalho grande, tem que estar imbuído desse trabalho grande que a gente está fazendo. Né? A gente fez todos esses cálculos, eu vou passar só para falar uma questão aqui. Zerar inadequações no Brasil, hoje, custaria 228 bilhões de reais de OGU, dinheiro colocado, porque para inadequação habitacional não é financiamento. Só o Minha Casa Minha Vida, para construir as unidades do Minha Casa Minha Vida, colocou valor similar a esse de OGU também, né? De dinheiro sem retorno. Né? Então, assim, o país tem capacidade de zerar as inadequações habitacionais. Tem. A gente tem que criar o sistema para que esse recurso flua. Aqui, passando, são as inadequações, isso tudo está em notas técnicas. Eu vou pular, porque, lógico, agora eu tenho só 4 minutos. Né? Também esses custos para mostrar o quanto que é possível, por exemplo, zerar o número vergonhoso de casas sem banheiro no Brasil, 1,2 milhões de casas sem banheiro no Brasil, é absurdo, é absurdo. A gente pega, né, coloca 3 Cabo Verdes juntos só sem banheiro, é absurdo o que a gente está falando. Né? E, por fim, aqui falar da análise preliminar das potencialidades dos RRTs e o cruzamento com outras bases. A gente vem desenvolvendo essa ideia, já tem notas técnicas publicadas e agora a gente vai começar a cruzar as informações para saber, entre outras coisas, né, onde são feitas intervenções, quem contrata, quem presta o serviço, quais projetos, etc., são feitos, vocês vão olhando aqui, mas a grande questão é que são 850 mil entidades, ou seja, OSCs no Brasil hoje, CNPJs de OSCs. Quando a gente vai lá no mapa das OSCs e pega o CNPJ, dado oficial da Receita Federal, a gente tem apenas 8 OSCs vinculadas a alguma ideia de desenvolvimento urbano, habitação, arquitetura e etc. Todos aqui eu tenho certeza que conhecem mais do que 8 entidades que fazem trabalhos assim.
Quando a gente cruza a informação dos registros técnicos dos arquitetos e urbanistas, que é essa informação que a gente está cooperadamente trabalhando, né, com essa base do CAL, a ideia é que a gente vai conseguir chegar lá em Mãe Luísa acessível, né? Por quê? Porque lá é uma entidade religiosa que contratou esses arquitetos por meio do fomento do CAL, né? Então, essa qualificação de entidades de uma economia que inexiste no país, que a gente está buscando fazer juntos e trazer à luz para que a política pública reconheça, interprete e faça efetivamente política, né? Aqui tudo isso está em nota técnica, alguns exemplos de cruzamentos que a gente pode chegar a fazer, e etc., resultados que a gente busca. Vou passar rápido, logicamente. Aqui alguns dados que eu apresentei recentemente no 3º Seminário Internacional do Miroski, feito na Presidência da República há 15 dias atrás. Tinham 3.000 pessoas na presidência, não foi no TCU, né? A presidência não consegue receber 3.000 pessoas. Mas eram pessoas de entidades do Brasil inteiro, absolutamente do Brasil inteiro, interessadíssimas, logicamente, em saber assim, como é que a gente promove essa economia popular. É a mesma questão que a gente tem aqui com a ATIS. Como promover? O que a gente fez aqui, só para vocês terem uma ideia, que foi um pouquinho que a gente apresentou lá. Aqui são as inadequações habitacionais no Brasil, por município, urbano e rural, né? Quando a gente olha ali, o mais escuro é 90% a 100% dos domicílios têm algum tipo de inadequação habitacional. Quando a gente olha o Brasil, a gente vai ver, reconhece o Brasil rico, aquilo que Milton Santos chama de região concentrada. Um minuto. Região concentrada, né, é onde a gente tem menos inadequações. Esse é o Brasil que a gente tem, todos nós reconhecemos. Quando a gente junta a informação das faculdades de arquitetura, elas estão nos mesmos lugares. Um outro objetivo da modelagem lógica que a gente fez entrevistando todos os CAUs UF, levantando todas as informações de todos os fomentos que os CAUs já tinham feito, etc. Interiorizar a atividade do arquiteto urbanista. Então, a política pública tem que olhar para isso. Não é simplesmente porque fazer melhoria habitacional em São Paulo é diferente de fazer no Mato Grosso, etc. É que a gente tem que levar também capacidade técnica para o Mato Grosso ou para o Acre e por aí vai, né? É um pouco essas informações que a gente vem produzindo em parceria. Eu agradeço bastante e deixo aqui, nesses 30 segundos finais, uma reflexão, que é um pedacinho de alguma nota técnica aí que a gente copiou e colocou, né? E para dizer assim, eu comecei aqui a minha fala falando assim, onde a gente quer chegar, e isso tudo está formulado e a gente vem discutindo, né? Agora, resta a gente também pensar como fazer para chegar lá. E o que eu tenho, assim, o meu entendimento, já de 2 anos trabalhando com CAL, é que a gente precisa hoje de muito envolvimento dos conselheiros, das comissões, dos presidentes, de todos os CAUs UFs e do CAU Brasil, né, para que a gente produza o conhecimento para usar essas informações e levar para o poder público. Porque é efetivamente uma certa batalha que a gente está vivendo de conseguir trazer para a ótica de um Estado que há mais do que 40 anos faz uma política de adaptação de rede social no mesmo modelo, porque o modelo em linhas gerais ele não mudou, uma grande inovação. Uma inovação que vai impactar 15 milhões de famílias, 15 milhões de casas no Brasil inteiro, e aí o impacto na área da saúde, da educação, né, em todas essas outras áreas, para além do que a gente chama simplesmente de habitação ou desenvolvimento urbano. Obrigado, gente. Então, dando continuidade,
convidamos a assessora especial Sandra Marinho para a apresentação do Observatório da ATES. Bom, boa noite a todos e a todas presentes. Eu serei muito rápido, porque, na realidade, não é uma palestra. Na realidade, a gente quer dividir com você, né, com vocês, esse momento, acho que especial que a gente está vivendo dentro da gestão, trazendo uma plataforma que vem agora, né, fazer um registro super especial das ações de assistência técnica. Eu vou pedir só para... ainda não está aparecendo aqui para mim na frente. Eu vou... Deixa eu usar o slide. Tá bom, obrigada. Vamos lá. Então, a minha apresentação é super curta. A gente vai apresentar para vocês pela primeira vez a nova plataforma. Então, sobre o observatório. Ele é uma plataforma que vai organizar e disponibilizar os dados que são produzidos pelos CAUS-UFs dentro de um único local. Então, a partir dessa alimentação ramificada, a gente concentra ele, né, em um grande banco de dados que está sendo produzidos a partir do recolhimento de informações que vem de cada CAUF. Ele é uma plataforma que a ideia dele é ser colaborativa, então ele não é do CAU-BR, mas é do CAU-BR para os CAUS-UFs. Então, a gente quer fazer dele, além de uma plataforma de recolhimento de dados, também uma ferramenta de trabalho que facilite o dia a dia do CAU-UF, principalmente dos que têm pouca mão de obra ali para fazer os registros de ações e dados que são importantes para a gente saber de onde saímos e aonde vamos chegar. Ele, então, vem, né, com o objetivo de trazer uma visão sistêmica, né, desses dados, quem somos nós enquanto sistema, porque a gente enxerga cada CAU na sua especificidade, mas a gente não consegue se enxergar enquanto sistema e também enquanto reprodução de ações que podem estar sendo feitas e que podem ser reproduzidas por outros CAUs ou documentos técnicos que podem ser também divididos pelo sistema para outros CAUS-UFs. Então, a gente vê um uso da plataforma não apenas como depósito de informação, mas também como essa divisão de informação, porque se a informação não é compartilhada, ela não cumpre o seu objetivo. Então, deixa eu ver. Então, vamos lá. Então, qual é o objetivo principal do observatório? Criar uma memória e registro dessas informações, ou seja, registrar esses dados, adotar novos mecanismos de gestão no âmbito da ATIS, institucionalizar as informações de ATIS, fortalecer e divulgar o tema, disponibilizar dados publicamente de uma forma organizada, com indicadores, e disponibilizar material sobre o tema. Ou seja, a gente está propondo formar a biblioteca do sistema CAU, que é algo super relevante, né? Em vez de a gente fazer uma busca por meio do Google, que é isso que acontece hoje em dia, ou por meio de uma única página do CAU-UF, a gente vai conseguir trazer esses materiais que são produzidos, né? E que têm um valor único de cada CAU-UF para dentro de uma biblioteca. Então, a gente traz com isso a transparência por meio da consulta pública que vai poder ser feita e do registro interno que o CAU-UF vai ter como uma atividade anual a ser feita dentro da plataforma. E a gente tem que sempre olhar para trás para ver o que a gente aprendeu, o quanto que a gente cresceu, para poder ver como a gente pode evoluir. Então, o observatório é uma evolução do portal Moradia Digna, né, que foi produzido dentro do programa Mais Arquiteto, e reúne informações hoje sobre as ações de assistência técnica. E essa é a nova carinha, né, do observatório, a inicial que a gente está propondo de estudo, onde a gente traz tudo aquilo que existia no portal Moradia Digna, né, agora em novas disposições, né, em ambientes mais concentrados, mas a gente também traz 4 novos ambientes que vão fazer com que a ferramenta funcione para o sistema CAU e também para a sociedade e para os nossos profissionais. Então, a gente tem aqui o sobre e o notícias, que a gente destacou ali, que é isso que recebe o nosso passado, vendo, né, tudo que a gente evoluiu enquanto informações e ações que já foram realizadas, e traz 4 novos espaços: estatística, mapa, repositório e OSCs+, sendo as OSCs+, as OSCs parceiras do CAU, fomentadas, né, por meio dos nossos patrocínios de editais e outras ações vinculadas à assistência técnica.
Então, aqui um mapa mental bem rápido e simples para vocês entenderem. O que está de laranja está vindo do portal Moradia Digna e está sendo realocado na nova plataforma. E o que está em cinza são os novos ambientes. Então, a descrição, né, para cada ambiente dessa página. E eu vou explicar nos próximos slides para vocês poderem entender. Essa apresentação também vai ser disponibilizada e vocês vão poder estudar elas com mais calma. Aqui estão os novos 4 ambientes. Então, a gente tem um repositório, que é essa grande biblioteca, que vai não apenas disponibilizar o material de forma organizada, né, mapeada por KUF, a gente vai demonstrar daqui a pouco, mas também o glossário desses termos, né, que a gente está trabalhando junto com a CEPUA, de uma forma mais detalhada, para a gente especificar o significado das palavras e criar um entendimento único dentro do próprio sistema. Mapa, né? O mapa ele já existia no portal Moradia Digna, né, com as legislações. Então, a gente traz essa camada do mapa para o observatório, mas a gente também começa a inserir 3 novas camadas. Escritórios públicos de ATIS, que são escritórios, né, que são implementados pelo Estado, OSCs patrocinadas, projetos patrocinados e camadas adicionais que podem ser inseridas, né, após o mapeamento das ações dos CAUS-UFs, como, por exemplo, residências em assistência técnica, por exemplo, como a gente tem, né, já bem estruturadas, que a gente pode trazer essas residências, principalmente aquelas que recebem apoio do CAUF, a questão de patrimônio e ATIS pode ser uma camada. Então, isso é infinito, né? O sistema CAU é que vai conseguir ver a sua necessidade de mapeamento e essa necessidade de disponibilização de informações para a sociedade. Estatísticas vai ser um ambiente de dashboards, onde, a partir dos dados recolhidos do KUF, a gente vai fazer dashboards personalizados, onde você vai poder filtrar as informações como você quiser. Desde KUF, que é uma pesquisa mais simples, até KUF, ATIS, patrocínio, mulheres, com tema de mulheres. Isso também vai ser possível a partir dos dashboards. E OSCs+, onde a gente vai ter a relação de todas as OSCs que foram patrocinadas pelo CAU de uma forma organizada para consulta, bem como materiais orientativos para a OSC e perguntas frequentes que acabam acontecendo de forma recorrente dentro dos editais de patrocínio. Isso tudo visando facilitar o dia a dia de quem trabalha com os termos de fomento. A gente abre uma inovação dentro da página, que é o login do KUF a esse ambiente interno, né? E dentro desse ambiente interno, que é esse espaço do CAU, então, aqui, só por meio de login e senha, a gente traz 3 atividades que ele vai poder fazer. A primeira atividade, que é uma atividade que já existe no portal Moradia Digna, mas que não está sendo usado pelo mapeamento que foi feito recentemente, é um cadastro de post de ações, né, que vão para o Instagram, mas que também podem ser colocados dentro da plataforma. A segunda atividade é o registro de ações de assistência técnica. Então, esse agrupamento que a gente faz de edital, evento, parceria e material orientativo vem muito do trabalho que a gente desenvolveu junto com o IPEA, no protocolo de intenções, onde a gente foi mapeando, né, o produto, a ação e o produto que a gente tinha a partir daquela ação. Então, isso nos fez enxergar que existem agrupamentos mais comuns para essas ações. Então, a partir disso, a gente tem a categoria, que seria o edital, por exemplo, e a subcategoria, que é o patrocínio de projeto, um exemplo, né? E a terceira opção de atividade que ele tem é a questão de visualizar as ações cadastradas, que é um grande banco de dados que, por meio de filtros, né, assim, do KUF, ele consegue fazer o filtro. Ele pode enxergar apenas as ações dele, mas ele também pode enxergar as ações do amigo que está do lado. Dessa forma, quando eles vão fazer essa troca, né, CAU com CAU, vamos dizer, eles já sabem mais ou menos qual é a aderência que um CAU tem com o outro, porque tem CAUs que trabalham mais com editais, outro mais com parcerias, outro que o recurso é menor, tem mais dificuldade, ele vai verificar com outro CAU, né, que ali do porte dele, qual o tipo de atividade que está sendo desenvolvida e se aquilo, de repente, pode ser replicada junto ao seu conselho. Então, aqui é o registro da ação,
né, um exemplo. Então, para cada subcategoria, né, então a categoria seria o edital, a subcategoria patrocínios, a gente vai ter uma breve descrição, onde vocês vão poder clicar e acessar essa ficha de registro. A ficha de registro, na realidade, hoje, né, a gente está desenvolvendo, meu colega, né, Renato Viana está ali atrás do CSC, e ele que está nos ajudando a desenvolver isso, né? Então, a gente tem 4 fichas hoje já prontas, onde a gente começa a fazer o recolhimento desses dados e fazer o teste desse sistema que recebe essas informações. Aqui está um exemplo, né, assim, só para vocês terem ideia, o que seria um dashboard possível de ser criado. Então, a partir desses dados que são recolhidos, a gente consegue chegar em um nível de disponibilização externa com um aspecto aproximado desse gráfico que eu fiz aqui, para vocês terem uma ideia. Hoje, esse ambiente não está pronto, porque, evidentemente, ele depende do recolhimento de dados com os CAUs UFs, então é uma atividade totalmente colaborativa, mas, a partir do momento que a gente tiver essa alimentação, a gente vai conseguir ter esse resultado para a sociedade e para os profissionais. Antes de terminar, eu queria que o Renato abrisse o site, só para vocês verem que é verdade tudo que eu estou dizendo, gente. Existe. Então, a gente vai mostrar rapidamente. Eu queria só que você rolasse, Renato, pela barra do sobre. Só descer mesmo, só descer, nem precisa clicar. Então, a plataforma já está bem estruturada, pode ir baixando. A gente, então, traz muito dessa memória que estava no portal Moradia Digna, disponibilização de materiais que a gente considera importante. Só um instantinho, paro nas iniciativas. As iniciativas do CAU é esse ambiente que vai ficar na página principal, aonde quem está, né, o usuário, ele vai conseguir filtrar aqui pelo CAUF. Pode clicar, Renato, para mim, por favor? Aqui na setinha. Então, ele consegue escolher seu CAUF e aí ele vai na seleção ou ver o sistema como por inteiro. Vamos lá no repositório, por favor, no mapa. Então, ATIS no Brasil, as camadas que estão prontas. Está carregando. E dá um zoomzinho só para... Então, aqui, a gente já tem os ícones preparados. Clique em cima de uma OSC, por favor, ou de uma legislação, tanto faz. Abre aí. Então, aqui a gente consegue, porque é o agrupamento, então a gente está vendo um pouco de longe. Então, aqui a gente vê todas as OSCs que estão agrupadas no zoom que a gente está dando. Conforme ocorrer essa aproximação do zoom, a gente vai especificando a OSC com CNPJ, endereço, CEP, localização e dados que a gente acha que são necessários que sejam públicos para a gente e até vincular essa OSC ao conselho específico que ela obteve o patrocínio. Vai numa legislação, por gentileza, Renato. As legislações, né? A Cláudia Pires está aqui. Cadê? Ela tá. Dá um oi aí, Cláudia. Então, ela é do Arquitetos pela Moradia, então ela auxiliou, não é isso, Antônio? Ela auxiliou na implementação lá no portal Moradia Digna dessa camada. Hoje, a gente já começa a mapear um número maior de legislações e nela vai ser possível não apenas ver a legislação, como também acessar essa legislação de forma rápida. Então, para pesquisa e para consulta, isso é super legal. Pode baixar, por favor, Renato, até o final da página? E se no meu município tiver lei e não estiver no nosso mapa? A pessoa pode enviar para o CAU-BR, a partir disso a gente verifica a legislação e coloca ela no mapa. Ou seja, é colaborativa não só com o sistema CAU, mas como a própria sociedade. O repositório. Pode baixar. Então, aqui no repositório, a gente vai ter filtros. Pode subir? Sobe. Isso, para aí. Então, a gente vai ter filtros pré-organizados, onde todo o material que vier do CAUF foi etiquetado com uma determinada palavra, a gente vai conseguir acessar por meio de botões diretos. Se você não quiser acessar por meio de botões diretos, você vai poder fazer uma busca mais personalizada por aquele material. Pode ir no ambiente interno, Renato, que eu queria mostrar o mapa, o banco de dados.
vai lá embaixo, aqui está a parte interna dos CAUS-UFs, vamos só visualizar, que é a última parte que eu gostaria muito de dividir com vocês. Então, essa parte é a que vai concentrar todas as informações que vão vir, né, que virão do CAU-UF, e aí a gente vai ter um grande banco de dados do sistema CAU. Só pode parar aí? Então, a partir do momento que a gente alimenta aquelas fichas que eu mostrei para vocês, as informações vão cair em um ambiente, vamos chamar de pré-ambiente, onde elas vão ser validadas e vão ser transferidas, né, conforme o sistema verificar que, ok, né, o preenchimento foi feito de forma correta, a gente passa ela para o banco de dados. Internamente, só o CAU-UF vê isso. Os dados são tratados e colocados para o lado externo, que é o lado do usuário, né, da sociedade, dos profissionais. Então, dá um exemplo, faz o filtro igual a gente combinou, Renato, fazer um filtro. Eu vou pegar o CAU São Paulo, porque a gente tem muitos editais de patrocínio, e aí dá para ver a importância da gente fazer esse tipo de ação. Então, a gente filtra pelo CAU-UF, pelo ano de ação, pela categoria e subcategoria. A partir daí, você vai fechando o seu ambiente dentro do seu conselho e vai deixando esse registro, essa memória, né, para as próximas gestões, para as próximas comissões. Vai só em patrocínio de projetos, por favor, que é o que a gente conseguiu mapear até agora. Então, esses dados já estão com a gente, né? E eles nos ajudam a entender um pouco a vocação do Conselho, como também o auxílio que o CAU-BR poderá fazer para essa comissão, né, para aquela gestão, de forma que ela potencialize o recurso da assistência técnica e também das suas decisões a serem tomadas a cada ano com o recurso disponibilizado em assistência técnica. Para finalizar, eu informo que 7 conselhos já foram contactados. Eu queria que levantasse a mão com quem eu já fiz reunião sobre o observatório. A Sandra, o CAU-RS a gente já fez, CAU São Paulo a gente fez, CAU Santa Catarina, Ceará, enfim, esses a gente está chamando de CAU... Não, e Roraima também com a Ingrid, né? Desculpa, querida. Desculpa, Graciete. É porque é muita gente. Então, esses conselhos, a gente já entrou em contato, fez a capacitação, que a gente está chamando de teste de usabilidade, que é justamente esse termo técnico sobre as fichas, né? E, a partir da próxima semana, a gente vai convocar os próximos CAUs com agendamentos pré-definidos, né, com eles, para a gente também poder capacitá-los e começar os testes, né, da ficha para aperfeiçoá-la e, assim, a gente conseguir colocar, até o final do ano, o observatório totalmente disponível para a sociedade. Por enquanto, ele é só uma plataforma disponível para os CAUS-UFs, no sentido de acesso para testes, né, e alimentação. Eu gostaria de agradecer à conselheira Rossella, que trabalhou comigo nesse último mês, e ao gabinete, né, que nos abriu, né, acho que foi uma demanda super importante para a gente trazer, e estou disponível, caso alguém tenha alguma dúvida que eu possa complementar em relação a esse tema. Obrigada, gente. Dando continuidade, convidamos agora a todos a participar do debate, que será mediado pelo conselheiro Marcelo Machado, integrante da Comissão de Políticas Profissionais do CAU Brasil. Aproveitem este momento para esclarecer as suas dúvidas e discutir o tema. Alguém tem aqui o microfone para levar para alguma pergunta? Não, para poder, se for necessário. Eu fico alguém. Não. Bom, primeiramente, boa noite. E que boa noite, né? Nossos convidados, a apresentação do Observatório de ATIS, uma inovação no CAU. Bom, gente, foi apresentado nessa noite diversos assuntos para cada um de vocês. Nossos convidados estão aguardando perguntas
E aqui eu só quero deixar um pouquinho da história da gente do Maranhão, porque quando se fala em ATIS, a gente tem também um recado, a gente tem o terceiro maior parque do Brasil, que é o Rio Anil. A gente tem a Habitabid e na nossa comitiva do Maranhão tem o ex-secretário de urbanismo do município, nosso colega Roberto Furtado, também já foi conselheiro, que passou por todos esses momentos, passamos juntos como projetista, como gestor. Então, a gente tem um caminho muito grande no Maranhão sobre isso. Agradeço a participação de todo mundo e abro a palavra para cada colega que queira fazer a intervenção com nossos convidados, porque eu também tenho um momento para fazer a minha pergunta, mas eu sou o mediador. Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta a acrescentar, os colegas estão aqui dispostos. Depois de uma apresentação dessa plataforma, a gente só pode apresentar os nossos cumprimentos a todos. Mas, Renato, a minha pergunta é só para você, como uma curiosidade. Como é que que parcerias foram feitas pelo IPEA para atingirmos um produto tão fantástico que é o CAD único georreferenciado? Teve alguma parceria com o IBGE? Como é que isso é um fruto de trabalho primário? Porque isso realmente faz uma diferença enorme, né, para qualquer plano, para qualquer estudo, enfim, é diferenciado. A pergunta é essa. A gente já vai respondendo? Então, Alguém tem mais pergunta para o nosso... Não, mesmo? É Luiz Debrando, da CPP, do CalBR. Só, Delbrando, a pergunta também é para o IPEA? Também em pé. Ok. Na realidade, Renato, a gente sabe que você mapeou, né, todas as OSCs. Acho que seria também interessante mapear quem pode financiar, quem pode ter dinheiro, né? Se a gente conseguir ter nesse sistema aí que foi apresentado, quem faz o trabalho e quem tem dinheiro para colocar, né? Porque eu no meu estado, no Tocantins, há um tempo atrás, nós estávamos querendo pegar um recurso do Fundo Amazônico. Tá? 10% do dinheiro que vem para a Amazônia é para comunidades tradicionais. Né? Então, dentro desse dinheiro, dos 10%, a gente pode usar um dinheiro para melhorar a vida das pessoas, né? E aí entra a habitação. Então, nós também, e aí vem a presidente está aqui do meu lado, temos que trabalhar, ficar de olho nesse fundo amazônico. Ali, vamos dizer que tinha aí 3 bilhões para o fundo amazônico, 10% disso são 300 milhões. Então, nós temos que descobrir e ter catalogado isso, um banco de dados, quem pode financiar, né? A ONU Habitat, sei lá, um monte aí vai ter emenda parlamentar, vai ter emenda federal, estadual, vai ter outros recursos, né? Quais são os bancos que podem financiar, BIRD, como o próprio Marcelo falou, né? Eu acho que a gente tem que buscar, colocar isso também, né? O IPEA também trabalhar nisso, porque vai facilitar tanto as prefeituras como os conselhos. É isso aí. Peço desculpas, viu, Marcelo? Eu não me apresentei, o Renato já conhecemos, mas o restante da mesa não. Denise Vogel, conselheira federal suplente pelo Rio. Bom, eu estou vendo que tem mais alguém com o mesmo tom de pesquisa, ou no mesmo ritmo, pesquisa para o IPEA. Ela lá no fundo também. Posso falar? Uma pergunta bem objetiva para o IPEA e depois uma sugestão para a Sandra, um pedido para ela. Eu vi que você apresentou, Renato, entre as possibilidades e o trabalho de cooperação que tem entre o órgão, o CAL e o IPEA, a questão da revisão dos códigos CNAES.
todo mundo que tem escritório, trabalha, toda vez que a gente tenta classificar os nossos serviços, a gente tem muito pouca variação, quer dizer, você tem muito pouco item de trabalho. Essa revisão, qual é a possibilidade de inserção de novas categorias que classifiquem melhor o trabalho que o arquiteto faz dentro da arquitetura e do urbanismo? A questão, Sandra, hoje à tarde a gente viu um mundo enorme de experiências, né? De ações e soluções muito diversificadas. Então, o repositório ele vai ser um local extremamente importante de a gente coletar tudo que todas as unidades da federação estão fazendo. Dentro do repositório, a gente vai ter espaço para todas as linguagens, porque, assim, eu imagino que a gente vai colocar os editais, os panfletos e vídeos e tudo. Cabe todas as linguagens, porque também eles estão mostrando bastante vídeos, né? Assim, e eu não entendi isso, queria que você pudesse falar um pouquinho. Por favor, lá no fundo. É porque todos do IPEA, depois a gente vai ter as perguntas para mim. Não, é porque envolve IPEA. Boa noite. Primeiro, parabenizar a mesa. Achei importantíssimo trazer, inclusive, uma experiência internacional, que eu queria, a primeira pergunta seria essa, né? Como lidar com qual a forma da política habitacional no seu país? Porque, pelo que eu vi, não há investimento público voltado para essa política, né? Então, como que a sociedade civil se organiza em torno dessas questões colocadas no processo aí de construção de uma melhoria, uma requalificação de bairros? Eu queria saber um pouco sobre isso. E parabenizar pelo conteúdo que você trouxe, que é bastante importante, inclusive porque precifica, né, quantifica isso, né? Mostra, na verdade, uma relação entre custo-benefício, entre investimento público em infraestrutura e densidade. Eu achei bem interessante isso. Agora, a outra questão vai para o CAL mesmo, para o observatório, parabenizar também o observatório, mas aqui fazendo uma sugestão, eu vi que o observatório está focado em mapear o que o Renato faz já no IPEA, que é as OSCs, né, que estão prestando o serviço, que estão se relacionando com o CAL através dos editais, mas por trás desses editais, dessas OSCs, existem os profissionais da arquitetura e do urbanismo, né, que é a nossa, de certa forma, a nossa luta, que esses profissionais sejam reconhecidos pela sociedade como agentes de transformação na assistência técnica. Então, onde que esse profissional entra nesse observatório? Eu senti falta disso, né? A gente está fazendo campanha para 5.570 municípios com arquitetos atuando em prefeituras, no serviço público, nos espaços, né? Onde que estão esses profissionais? Mais uma pergunta? Porque depois eu deixo à vontade nossos palestrantes para as respostas. É um pouco parecida, mas para o Joe também. Eu queria saber até que ponto, aquelas obras que você mostrou, até que ponto tudo é a sua ordem realmente financiar, aonde você consegue esses financiamentos e se o governo tem dado algum tipo de apoio, se vocês conseguem relação com os ministérios ou algo semelhante. Tá? Eu queria saber essa relação ali, da onde você consegue esses financiamentos. Vocês, não, a sua ordem. Podemos iniciar. Se tem mais alguma pergunta, temos mais uma pergunta da nossa conselheira do Pará. A minha principal dúvida com relação ao mapa das OSCs é se, de alguma forma, essas disparidades regionais, por exemplo, a gente vê que associações
esse formato de organização que não é tão comum, né, para arquitetos, sobretudo nas regiões norte e nordeste, se existe alguma possibilidade de fomento, considerando essas diferenças, né, assim, por todas as questões, as problemáticas de formação também que a gente já levantou aqui hoje. O mediador vai fazer por último, né? Mas eu vou por Job. Primeiro pela representação de Cabo Verde conosco e, óbvio, as outras perguntas foram feitas dos demais colegas. Job, como você vê a tua questão e a relação que ela pode ter com o Brasil? Óbvio que tem, né? Nós temos cidades nos mesmos parâmetros, como foi visto nas imagens. Inclusive, eu identifiquei a tua obra apresentada com a obra da nossa cidade, foi um comentário que eu fiz com o nosso colega. Esse intercâmbio nosso com o CAL e com a Ordem de Cabo Verde, aproximar também os governos, né, para medidas mitigadoras nesse processo de erradicação de favelas ou de minimização desses problemas sociais causados pela habitação. Vamos iniciar com o IPEA. Vou começar, acho, pela parte mais simples, né, que é falar da... Não, o IPEA não fez esse trabalho de georreferenciamento do CadÚnico com parcerias, foi um trabalho próprio, né, interno. Na verdade, tem uma equipe que eu comentei antes, né, uma equipe de uma coordenação de ciências de dados, que a gente, falei do concurso também, que a gente espera que agora possa ter um crescimento também para a gente poder ampliar esse trabalho lá interno. Mas não, basicamente tem softwares que fazem, né, que produzem a partir das informações, né, que estão presentes em cada registro, que conseguem fazer isso com graus diferentes de qualidade, né? Então tem um trabalho automatizado, mas tem um trabalho manual também bastante extenso de verificar a qualidade e poder confrontar. Por exemplo, é possível confrontar com a base de CEPs, né, para a gente tentar aferir assim, que esse georreferenciamento tenha sido bem feito. Você não fez essa pergunta, Denise, mas eu vou aproveitar só para comentar assim, do potencial que os registros administrativos têm como fonte de informação. Está todo mundo aqui ansioso, esperando para receber mais resultados do censo demográfico 2022, estão demorando para chegar, enfim. E, de qualquer forma, né, nesse nível de detalhe, censo é só com periodicidade decenal ou até menos, né, como foi nesse caso, né, desse último intervalo aí, muito longo. Os registros administrativos, como o CadÚnico, outra base que o IPEA também tem já referenciado, que é a da RAIS, de empregos e estabelecimentos, né, que empregam pessoas, obviamente tem um período de atualização muito mais curto, quer dizer, tem uma frequência maior e a gente consegue, então, usar isso, né, como fonte de informação, com cuidados, porque muitas vezes o CadÚnico, a base não é boa em todos os lugares, né? As cidades maiores e que fazem a busca ativa tendem a ter registros mais completos, né? Mas para nós aqui foi importante, né? Só aproveitar também para complementar o que o Renato já falou aqui. Quando a gente calculou, né, mediu as inadequações a partir do CadÚnico, a gente sabe que esse é o cadastro mais adequado para olhar os casos mais prioritários, porque ali a gente está vendo realmente as maiores vulnerabilidades estão retratadas ali dentro. Então, acho que é uma base bastante importante, a gente valoriza bastante. Obrigado. Bom, obrigado, Cleandro, aqui trazer a questão do CadÚnico, eu enfrento as demais, mas também um pouco nesse sentido da gente expor e valorizar essas fontes de informações a partir de registros administrativos que a gente vem trabalhando no IPEA com bastante acuidade e precisão. Como já foi dito, Patrícia, a presidente Patrícia, esteve lá há pouco tempo, antes da gente poder receber os registros técnicos
dos arquitetos e urbanistas, né, verificando toda a segurança e todos os protocolos que o IPE vem fazendo. E aí eu fazer um pouco de propaganda até da minha instituição, da nossa instituição, né, com a LGPD. O IPE é um pouco ponta de lança até para as normas que estão sendo feitas no governo federal para se adequar à LGPD, porque a gente vem trabalhando e muitas das coisas que a gente vem fazendo com muita acuidade tem contribuído para esses normativos. E aí, com isso, eu respondo também um pouco a questão da fonte de recurso, né? O IPEA está mais preocupado, nesse momento, com o recurso efetivo, aquele que transforma, e esse é da política pública, né? Então, uma das informações que a gente tem no mapa das OSCs, e agora cruzando essas informações, a gente vai buscar, a gente vai trazer à tona essa economia, é o Transfere Gov. Então, toda noite lá, todo dia, diário, atualiza no mapa das OSCs o que está sendo repassado naquele dia de recursos para CNPJs no Brasil inteiro. Então, uma determinada entidade, uma determinada assessoria técnica, se a gente entra no mapa das OSCs, a gente sabe o contrato e o quanto que está sendo repassado, né? Está inicial isso, o Transfere Gov funciona, está acontecendo, né? A ideia é que isso fique, né, rodando muito bem nos próximas semanas, meses, e a partir de rodar isso muito bem, porque o Transfere Gov vem rodando muito bem, né, os estados estão fazendo os seus Transfere Gov e os municípios também. Assim, em pouco tempo, num prazo de poucos anos, ou mesmo ano, porque essas coisas evoluem com uma rapidez, a gente consegue ter todas essas informações. Agora, mais do que pensar se é ONU, Habitat, ou etc., o importante é a gente pensar assim, como é que a gente vai destravar para o recurso chegar lá e, com isso, os ministérios, as secretarias estaduais e municipais poderem passar o recurso. Porque há a trava do recurso, o gestor público ele tem dificuldade de fazer conveniamento, porque ele sente insegurança jurídica, muitas vezes, fazer, e muito trabalho para monitorar aquilo. Então, só o mapa das OSCs a gente pode contratar com mais facilidade, porque cada OSC tem lá a possibilidade de ter seu portfólio ali dentro. Com esses registros técnicos, esse portfólio, ele simplesmente a gente qualifica, automaticamente a gente qualifica. A grande estratégia hoje nossa é fazer esse cruzamento, então, de registros administrativos com dados censitários ou de pesquisa, etc., para a gente potencializar, né? Porque hoje, por exemplo, com o censo, a gente não sabe mais a questão do déficit habitacional por aluguel excessivo, né? Não tem como. A gente vai ter que buscar isso via cruzamento de dados administrativos, registros administrativos e outros dados. Sobre o CNAE, Rossella, e sendo muito rápido, eu te agradeço a pergunta. A gente vem conversando com o CAL desde março sobre essa abril, sobre uma janela de oportunidade. A gente está numa janela de oportunidade do Confoco. O Confoco é um conselho novo, né? Os estados estão fazendo seus confocos também. É muito importante para o CAL, os CAUs UFs saberem disso. Os confocos são os conselhos das OSCs, das entidades, né? É bastante importante que os CAUs UFs saibam onde tem confoco nos seus estados para poder pensar a regulamentação, a legislação das entidades, porque o fomento do CAU é via OSC. Basicamente, não. O fomento é via OSC, né, conveniamento. Terminando. E a janela de oportunidade para a gente rever os CNAEs, porque isso abriu, por conta do Confoco, para todas as áreas, porque na saúde e na educação eles também têm muita dificuldade. Os registros do CNAE no Brasil, eles não conseguem refletir essa economia popular, essa economia das entidades sem fins lucrativos, né? Que tem 20, 30 anos na saúde, na educação. Bom, se a gente for pegar, na verdade, tem séculos, né? Mas, assim, que tem como uma economia potente, e os CNAEs não representam. O que a gente conseguiu fazer, porque a gente ficou em diálogo com o CAU Brasil, mas por conta de outras ações, a gente não conseguiu avançar nisso. Da nossa parte, a gente fez sugestão
de 3 novos quinais, um de melhoria habitacional, um de assessoria técnica e um outro de desenvolvimento urbano, alguma coisa assim. São genéricos, bastante genéricos, né? Mas a gente pode receber ainda informações, sugestões, tem lá, aqui até na apresentação, tem lá um ligado a patrimônio histórico e tudo mais, restauro, porque são reuniões que a gente está fazendo e levando as sugestões. Infelizmente, a gente não conseguiu criar uma agenda. Era a nossa intenção criar uma agenda com vocês, né? Mas acabou que, enfim, é o que eu falei no final da minha apresentação. Para a gente dar os passos que a gente precisa agora, a gente precisa de muito ajuda. Vou acabar, gente. E, enfim, mas era isso também. Não só do mapa das OSCs. Se a gente for olhar regionalmente, a gente vai ver que não tem OSCs em várias partes do Brasil. E muitas vezes você vê o fomento para a Amazônia vindo com investimentos, quando a gente pega Transfere Gov, etc., vindo via uma OSC que está em São Paulo ou Rio de Janeiro. A gente tem tudo isso mapeado, inclusive publicado também, se vocês quiserem eu passo e tal. A grande questão nossa é mostrar para o Estado que tem esse tipo de desigualdade que continua acontecendo, mesmo numa política nova, para que a gente possa ter esse fomento, para que sejam fomentadas a criação de entidades nesses outros lugares do Brasil. Porque lá no território, lá na comunidade, essa ação solidária, que é a ideia principal de uma organização sem fins lucrativos, ela existe, mas ela não tem como CNPJ, né? E a gente pode trazer isso e qualificar e, com isso, construir. Obrigado e desculpa me alongar. Respondendo rapidamente, então, a Rosela, né, que fez perguntou sobre os vídeos. Na realidade, eu não entrei em todas as páginas e detalhei, mas existe um ambiente que vai estar dentro de notícias que vai chamar TV Atis. Então, todo esse material que é vídeo, que não vai para o repositório em forma de material, como apostila, termo de colaboração, enfim, outros instrumentos, né, que servem aos CAUS-UFs, eles vão ser disponibilizados, né, em forma de são mídia, em um campo específico, que da mesma forma vão ser catalogados, etiquetados e assim organizados para se facilitar esse encontro de material na hora da pesquisa. Em relação à Cláudia, que perguntou sobre os arquitetos, também não deu tempo da gente abrir as fichas, mas existem campos específicos onde a gente recolhe os dados dessa organização, mas não somente isso. A gente se preocupa com o responsável técnico ou os responsáveis técnicos daquele projeto, bem como a equipe técnica e profissionais que estão trabalhando de forma voluntária para esses projetos, de forma a fazer esse reconhecimento institucional a cada pessoa, a cada profissional, né? Seja ele, principalmente os arquitetos, que a gente está quantificando, mas também a questão da multidisciplinaridade que está envolvida nisso. Então, a gente vai mapeando desde os assistentes sociais, engenheiros, advogados, biólogos, enfim, que é a equipe realmente que faz a assistência técnica acontecer ali dentro do território. Então, eu acho que com isso eu contemplo as duas perguntas que me foram feitas e eu fico disponível depois para mostrar um detalhamento desses ambientes. Bom, e não deixamos por último o nosso colega Job pela honra, né, de ter presente no nosso evento. Então, os últimos esclarecimentos. Muito obrigado. Talvez devo esclarecer que a Ordem tem uma atividade ou um papel um pouco diferente da CAU. Por exemplo, nós não gerimos ou não atuamos num projeto como o ATIS. O nosso papel é unicamente de incentivar as boas práticas através de propostas de debates, criamos premiações das boas práticas, mas não temos a capacidade de gerir um projeto aqui como o ATIS. Existem programas desse tipo que são geridos ou pelos municípios ou pelo Estado. Por exemplo, existe um programa que foi decalcado muito no programa Minha Casa Minha Vida, que é Casa para Todos, que é muito semelhante, embora uma escala menor e detectou-se facilmente onde estão os problemas, por causa também da escala. Existe um programa, um dos projetos que eu apresentei foi feito através de um programa que é Outros Bairros, que é um programa do Estado que financia
as infraestruturas em bairros selecionados, bairros que cresceram sem infraestrutura. Existem em vários municípios programas de melhorias da habitação. É preciso dizer que quando vemos Cabo Verde, onde existe e onde se detecta verdadeiramente problemas de habitação, é praticamente nas 3 maiores cidades. Que é a cidade da Praia, que é a maior cidade, tem 150 mil habitantes. A segunda cidade tem 70 mil habitantes. E a terceira cidade, das maiores cidades, é 40 mil habitantes. E praticamente os problemas habitacionais semelhantes ao que vi aqui se encontram nessas 3 cidades. Nas outras cidades, praticamente não existe, podemos dizer assim, problemas de habitação. Mas a maioria da população de Cabo Verde também se concentra nessas 3 cidades. Existe uma ilha que tem muito mais turistas do que de habitantes, aí não contabilizamos muitos problemas de habitação. Mas, portanto, existem programas de melhorias de habitação e de infraestrutura, só que não passa por uma gestão como fazem aqui, não passa pela ordem. Bom, nós temos 5 minutos, mas nesses 5 minutos eu queria chamar a nossa presidente, afinal de contas, é um momento de encerramento, a fala da presidente sobre tudo que estamos vivendo aqui hoje, mas muito mais pela inovação do trabalho que tem sido feito e que acabamos de ver com o Observatório de Atis, com tudo que estava reunido nesse dia. Obrigada, Marcelo. Então, pessoal, esse trabalho é um trabalho consistente, né, que eu falo sempre que é feito a muitas mãos. Né? Então, agradecer desde a época ali do Antônio, agradecer por ter feito todo o contato com o IPEA, né, na gestão passada. É um trabalho que está amadurecendo. Ver toda a dedicação da Sandra, né, que é um trabalho que é feito com coração. E todo mundo que está aqui, né, estou vendo aqui as meninas da CEPUA, né, a comissão das 7 mulheres. Então, é muito amor, muita dedicação, tá? E para todo mundo que está aqui, né? Chegar aqui nesse horário, e depois de 3 turnos, né? O trabalho consistente que o Carro Rio Grande do Sul vem fazendo. Vamos colocar espelho lá também, presidente André. Então, assim, é um prazer, né, de estar aqui com vocês, saber da qualidade técnica que o IPEA imprimiu, né, e vem trazendo. A ideia do observatório foi uma ideia que ela veio num crescente esse ano, né, e é com muito prazer que a gente está chegando aqui nessa Semana de Habitação para apresentar esse trabalho. Obviamente que ele vai ser alimentado para depois se tornar uma plataforma pública, mas é de todos nós, de todas as nossas unidades federativas. Então, agradecer também o trabalho em conjunto que a CPP vem fazendo. Né? Todo mundo se pergunta por que o CalBR não tem uma comissão de ATIS especificamente. Porque justamente está distribuída, né, entre gabinete, CEPUA e CPP. Então, é um trabalho a muitas mãos. Também agradecer o nosso colega Jó, que veio lá, né, do meio do Atlântico, para nos trazer umas experiências. Né? Os nossos números são assustadores, aí quando a gente vê os números, né, 70 mil habitantes, né, alguma coisa que lembra assim, uma pequena ilha paradisíaca, mas tem seus problemas. Então, nós, como irmãos, né, nós temos que nos dar as mãos e ajudar nessa evolução. Exportar soluções, importar soluções e sermos todos uma grande nação. Obrigada. Bom, cabe ao mediador dizer que boa noite para todos, encerramos a atividade por hoje.